Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com a Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas essa camisa em inspiração. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente usou lá da Entre Malhas esse tecido Devoré, que eles têm outras 7 opções de cores lá, né? Cores bem vibrantes agora até pro verão. Vocês podem utilizar então esse tecido porque ele vai dar uma leve estrutura para a camisa de vocês, tá? Ele não é um tecido muito estruturado, tá? Mas ele não tem tanto caimento também para dar uma leve estruturazinha ali na nossa camisa. Então ele tem essa leve transparência também nos vazados, né? E eles têm outros tecidos também que vocês podem utilizar lá, não com tanta transparência, né? Como o tecido maia, que ele tem outras cores também, né? Mas ele não vai ter tanta transparência assim. Tem tecido também o Haiti, que é o Haiti de listras, que ele não amassa, então ele já vai dar para vocês utilizarem também essa camisa no dia a dia, né? Até mesmo essa com Devoré, gurias, fica linda a gente botar com um body, né? Alguma coisinha, um sutiã com mais compridinho de renda, também fica bonitinho da gente botar por baixo. Então, para utilizar para a moda praia, eles também têm outros tecidos, como a malha lace, tecidos em crochê também, que vocês podem utilizar para fazer vestidos, saias, tudo que nessa linha praia, até mesmo fazer uma camisa, né? Só vai mudar a estrutura dela conforme o tecido que vocês escolherem. Então, para fazer esse modelo, a gente vai utilizar a máquina reta e de overlock, porque esse tecido Devoré, ele não estica e ele desfia, então por isso a gente precisa do overlock. Quem não tem a over pode fazer a costura francesa, né, lá, que daí ela não vai ficar desfiando, porém vai ter que botar mais margem de costura. Esse tecido, como ele tem algodão, né, é bom sempre a gente lavar ele, porque tecidos com algodão eles podem encolher também. Então essa live, gurias, a gente vai dividir ela em duas partes, porque ela ficou mais extensa por ser um modelo mais aprimorado, assim, com gola, punhos, casa de botão, né, que a gente tem que entretelar também. Ela ficou uma live muito extensa, então a gente vai dividir ela em duas partes. Hoje a gente vai fazer a parte da modelagem do corte e já na parte da overlock lá, para ele não desfiar. E depois, na próxima aula, a gente vai finalizar ela utilizando somente a máquina reta, fazendo casa de botão. Vamos aprender a fazer botãozinho forrado também. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar a fazer aquela nossa base do bolo, né? Fala a nossa receita base da modelagem. Então, sempre cortar o papel é o comprimento da peça de vocês, mais 10 centímetros de papel, né? Pra ter aquele espaço ali pra gente conseguir fazer as alterações também. Ali a primeira coisa, como é camisa, eu tô fazendo uma margem de 7 centímetros toda aquela lateral ali do papel, que vai ser pra nossa vista, né? Que a gente sabe que vai ter que dobrar depois pra fazer aquela vista, então a gente já deixa esses 7 centímetros ali na frente. E ali eu tô começando a fazer a nossa base do bolo, a nossa receita base, né? Então deixei de 3 a 4 dedos ali, a gente vai fazer aquela linha imaginária. Esse passo a passo, gurias, de como que faz ali a base, tem tudo lá dentro da nossa comunidade. Que a gente faz meio ombro, mais um ombro, tudo é a nossa base para criar qualquer modelo. Então ali eu fiz a parte do degote, do ombrinho, já comecei fazendo linhas de busto, cintura, quadril, né? Vou botar o comprimento da minha peça ali que eu quero também. Tudo traçando sempre em esquadro, cuidar para ele estar bem retinho. Ali eu tô fazendo também a parte da minha cava para acompanhar aquela curva ali, né? Tudo isso, gurias, tem um passo a passo para vocês fazerem, né? Então, lá dentro da nossa comunidade, eu explico detalhadamente, assim, esses detalhezinhos. Vai busto por 4, né? Porque tudo a gente vai fazer o molde na metade do nosso corpo, porque o outro lado, ele é sempre espelhado, ele é igual. E aqui, então, eu vou ligando, traçando essas linhas, né? Agora, para formar todo o meu corpinho da parte da frente. A gente vai fazer a pencezinha também, né? Uma pergunta que sempre vocês fazem, tem que fazer a pence se meu modelo não tem pence? Sim, é sempre bom a gente fazer a pence, que ela ajuda em algum recorte que a gente vai fazer, né? Detalhezinhos que a gente precisa de deixar mais solto ali também. Daí a gente já faz com isso também, aproveita ali da alteração da pence, tá? Sempre a gente vai fazer um molde em cima do outro. A gente fez a frente e já vai fazer as costas ali em cima, para otimizar o nosso tempo também.
Então, fiz toda a minha base da frente e agora eu tô criando ali as minhas costas em cima, porque quando eu vou fazer as alterações, vocês vão ver como se torna muito mais rápido. Depois a gente vai aprender a separar esses papéis também, né? Então, fez a modelagem básica ali e agora eu já comecei com as alterações, ó. Então, a primeira coisa é usar aqueles 7 centímetros que a gente deixou na parte da frente, né? Pra fazer a vista. Vou soltar ali no busto 1 centímetro e no quadril também 1 centímetro e vou acompanhando o corte ali todo mais ou menos 1 centímetro. Até lá embaixo, na parte da bainha também, né? Por quê? Pra ele ficar um pouquinho mais soltinho. Não é margem de costura, tá, gurias? É pra aquele tecido não ficar exatamente colado no nosso corpo ali, né? E eu não vou fazer a pence, então os 3 centímetros da pence também já vai ajudar a ficar mais soltinho na cintura. Ali na parte de baixo eu subi uns 15 centímetros mais ou menos e saí uns 2 centímetros para fazer aquela aberturinha, tá? E na parte do degote agora, como eu tenho gola, eu vou só descer 1 centímetro na parte do degote das costas. O resto vai continuar tudo igual. Eu vou pintar ali para vocês enxergarem melhor também, ó. Tô pintando toda a minha parte da frente, que eu soltei mais ali na cava por causa da manga também. Vou fazer já aquele Lzinho, né, que a gente fala pra fazer aquela aberturinha na lateral. E agora eu tô riscando todas as minhas costas, ó, que eu vou fazer o degote mais fechadinho, né, o ombro é mais pra cima, a cava também fica mais fechadinha, a lateral permanece a mesma e o meio das costas lá sem aquele a mais dos 7 centímetros, né. Então, ali tá pronta a nossa alteração já da camisa. É uma camisa base, eu não fiz com muitos recortes, né, não fiz recorte de pala, né, para não ter tantos recortes assim, já que é um tecido que eu acho que é mais bonito ele fazer inteiro assim para parecer aquele desenho, né? Ali do lado, gurias, agora eu tô fazendo a nossa base da manga, que também tem lá dentro da nossa comunidade, né, que eu falo sempre pra vocês, é aqui mais pra gente aprender já a parte mais de aprimoramento, né? Então, quem tem já aquela base já sabe fazer a receita do bolo ali, né? Porque a gente sempre faz aquela base da manga ali pra alterar pro modelo de manga que a gente quer também, tá? Então, fiz que a gente bota um ombro, mais meio ombro, tudo isso tem passo a passo lá também pra vocês, tá? Fez a base da manga, a gente precisa fazer ali a soma da circunferência das cavas para eles se encaixarem, porque não adianta só eu fazer o corpo, fazer a manga e querer que eles se encaixem. Então, eu fiz a soma ali das cavas e agora eu vou botar metade daquelas somas ali na curvinha da minha cava da minha manga. Botei ali na curvinha, ele encaixou certinho, senão eu posso reduzir se ficou a menos ou aumentar também, tá, gurias? São alterações de detalhezinho que a gente faz pra se encaixar. Ali no meu punho, eu botei um punho de 4 centímetros, tá? Desci ele ali reto. Vou deixar ele um pouco mais largo na parte da camisa, tá? Porque pra ele dar aquelas preguinhas. Pra fazer aquela aberturinha, eu subo mais ou menos de 5 a 6 centímetros e vou entrar também os 6 centímetros pra ele ficar aquela aberturinha da manga. Vou pintar ali pra vocês enxergarem, ó, que a manga é feita de um e o punho é outro tecido também, né? Sempre anotando ali onde que é dobra, o fio do tecido também, né? E vamos ligar aqueles pontos. Aquele punho, ele tem mais ou menos uns 12 centímetros de largura, tá? Que eu acho que é um tamanho bom sempre pra punho. Feito isso ali, gurias, agora eu tô marcando o meu bolso. Pra marcar o bolso, normalmente ele é 7 centímetros dali da vista da frente e 19 a 21 centímetros da ponta do ombro. E ali eu tô escolhendo qual modelo de bolso que eu vou usar, né? Que esses bolsinhos aplicados também tem disponível ali pra vocês na comunidade, com vários formatos e tamanhos pra vocês escolherem, né? Então, agora ali pra modelagem, gurias, a gente tá cortando só o risco de fora, só o contorno de fora. Como esse molde, eles são muito parecidos, eu vou aproveitar o mesmo papel, mas também eu poderia separar, né? Ó, porque só dobrar ali, fiquei costas. Depois eu dando um cortezinho ali na cava e no degote, vai se transformar em frente, né? Mas eu posso separar esses moldes também, como a gente já ensinou e ensina lá dentro da comunidade também, que é aquela nossa base da modelagem, né? Como separar os moldes também. Então, ali, como eles são muito parecidos, a gente consegue aproveitar ali o papel. O que dá pra vocês fazerem também, medir a circunferência do braço e ver se ele vai ficar soltinho, ó. Porque às vezes o pessoal tem um braço mais gordinho e daí não quer que a manga fique tão justinha no braço, né? Ou eu posso ajustar também essa manga, se eu não quero que ela fique tão soltinha, boto ela acompanhando mais o meu braço também, tá? Mas eu queria um modelo de camisa, a manga mais soltinha mesmo, tá?
Então, feito ali os moldes, já estão tudo separado. Agora a gente vai cortar o nosso tecido. Então, esse tecido aqui a gente adquiriu lá na Entre Malhas, né? Esse tecido Devorei. Vamos procurar a orelha dele, né? Que a gente consegue ver ali pelos furinhos do tecido, pra gente ver o que é o direito e avesso dele também, né? Normalmente onde eles furam é o direito, onde vai sair aqueles furinhos da orelha é o avesso do tecido, tá? Aqui a gente vai usar 1,50 m de tecido, tá? Pra fazer esse modelo. Botei a orelha com a outra orelha, né? Dobramos o tecido em dois. Esse tecido ele é bem larguinho, ó. Então a gente vai tirar a frente ali naquela parte aberta, porque a frente tem aquela vista que é aberta, camisa. E na parte da dobra, depois a gente vai tirar a parte das minhas costas. Então, eu consigo, como esse tecido não tem sentido, eu posso virar esse molde, ó, e aproveitar bem o meu tecido ali. Só sempre dobrando aquela parte da vista, porque nas costas ele fica mais certinho ali, né? Fica bem retinho. Então, eu vou começar pela parte das costas, porque é só eu dobrar aquela minha parte da vista, né? Já tenho todo o meu molde das costas. Lembrando sempre, gurias, a nossa receita do bolo, ela não tem costura. Então, quando a gente vai alterar tudo, então agora quando a gente cortar, né, ali riscar no tecido, a gente sempre vai riscar com a margem de costura. Então, eu tô riscando todo ele com 1 centímetro de margem na volta, tá? Vocês podem pegar a fita métrica e botando assim do lado, ó, e riscando toda a volta dele, tá? Depois com a prática, eu falo, né, a gente vai criando uma fita métrica no olho, né? Com a prática, a gente vai acostumando e já sabe o que é exatamente 1 centímetro, né? Tem imãs também que vocês botam em tesoura e que ele dá a margem de 1 centímetro na hora de cortar, né? O bom sempre, eu falo, a gente riscar todo o molde ali, para depois a gente vir cortando, até para vocês fazerem um encaixe tudo dos tecidos, né? Para saber direitinho o que vai dar. Ali feito as costas, a gente vai cortar só a parte do degote, ombro e um pedacinho da cava, que é aquela sobrinha, eu dobro ela, gurias, que assim eu aproveito o meu molde frente e costas, viram que o restante ficou tudo igual, ó, e eu abri aquela parte lá da vista. Então, para aproveitar aquele mesmo papel ali, né? Quem quiser pode separar, né, eles. Mas como é pouca diferença de alterações, a gente usa o mesmo papel daí, tá? Então, ali embaixo também eu botei 2 centímetros a mais pra bainha, tá? E agora eu tô cortando toda a volta daquele meu tecido, tudo lá em cima com aquela margem de costura que eu botei. Tudo a gente tem que botar margem de costura, degote, ombro, cava, lateral, embaixo, né? Fez tudo da parte das costas, agora a gente vai riscar ali a frente. Vocês podem riscar tudo primeiro e depois cortar, tá? Mas como eu já sabia que ele ia encaixar ali, daí eu já fui cortando. Mas sempre eu digo pra vocês, é bom a gente riscar pra fazer aquele plano de corte, né? Ver se vai dar tudo certo ali. Porque se a gente tá fazendo um tamanho P, mas se eu fizesse um tamanho G, GG ali, poderia dar mais larguinho, né, o molde. Então, poderia ser que eles não encaixassem, então tem que fazer os joguinhos para eles se encaixarem. Então, tem tudo isso, por isso é melhor sempre vocês riscarem, né, pra gente ajeitar bem certinho ali o nosso tecido. Então, gurias, risquei toda a volta ali da frente, também com margem de costura. Embaixo botei também os mesmos 2 centímetros. Só que na parte da vista da frente, eu não botei margem, tá? Porque ela já tá... A gente marcou 7 centímetros, que é 3 do transpasse, mais 3 que dobra pra dentro e mais um que dobra lá pra dentro pra ele ficar embutidinho aquelas costuras. Por isso que é sempre 7 centímetros ali na margem pra camisa, tá? Então, quando a gente vai fazer camisa, sempre a gente vai botar uma margem de 7 centímetros. Então, cortei ele todo ele na volta, né? Eu gosto de deixar ele inteiro, esse modelo, até porque ele tem esse devorê pra aparecer bem a estampa, já que é uma estampa bem grande, né? E ali agora com as sobrinhas, ó, eu vou aproveitar para tirar os outros pedacinhos menores também, tá? Às vezes eu consigo tirar ali as limpezinhas, as carteirinhas, né? Fazer um bolso também. Agora ali no restante que sobrou, eu vou dobrar a orelha, como ela também tava ele duplo, e vou dobrar ele novamente para ele ficar em 4 partes, tá? Porque ali eu vou tirar a minha manga. Pra mim tirar a minha manga, cuido sempre pra ele ficar no fio, dobrando toda a mesma largura, né, do tecido. Se eu dobrei ele ali 25 centímetros, vou dobrando até o final 25 centímetros, pra ele não perder o fio, né, daquela estampa ali.
tá? Então, quando eu riscar a volta do meu molde da manga, eu também vou riscar com aquela margem de 1 centímetro de costura. Isso aqui agora eu já tô fazendo ele à mão livre, porque eu já tô acostumada com 1 centímetro, né? Isso tudo é prática mesmo, tá, guris? Mas senão vocês vão marcando com a tesoura ali mesmo, com a fita métrica ali mesmo, né? Então, vou cortar toda a volta dessa manga, né? Cortei, ficou com as 2 mangas ali na dobra. E agora que eu vou abrir o meu molde e eu vou riscar aquela partezinha. Não cortem com ele duplo, com ele em 4 partes, né? Abram a manga de vocês e vocês vão riscar e cortar somente usando 2 tecidos, não 4 tecidos. Porque essa carteirinha, essa aberturinha, ela fica somente nas costas. E a gente tem que cortar os 2 juntos, porque tem que deixar o tecido assim, direito com direito, para ele fazer párgora, senão quando vocês verem, vocês cortam só de um lado lá, a manga tem 2 da manga direita e não tem da esquerda, né? Tá feito isso ali, vamos aproveitar aquela partezinha, vamos medir quanto que tem, que é uns 6 centímetros, né? Então, a gente vai cortar com o dobro aquela parte ali para fazer a nossa aberturinha ali da carteirinha, até só uma vestinha mais fininha, a gente não vai chegar a fazer uma carteirinha mesmo, né? Ela é só um acabamento que normalmente é feito em peças femininas, para tecidos leves, né? A gente faz esse modelo mais fininho ali, tá? Então, vamos cortar ali na volta, fiz um retângulo, né? Como ele era 6 centímetros, a gente botou o dobro ali do tamanho, né? Por 4 centímetros de largura, tá, gurias? A gente fez um retângulozinho ali daquele comprimento, toda aquela circunferência, para fazer aquela limpezinha depois. Feito isso, a gente já pode cortar os nossos punhos também e o bolso. Então, para cortar o punho, ele tem que estar o tecido dobrado e dobrado novamente. Ele vai ter que ter 4 partes ali. Então, eu posso tirar ele também no sentido ao contrário desse tecido. Até para quem vai fazer listrado, é legal fazer golas e punhos, bolsos, fazer no sentido ao contrário das listras. Eu acho que fica bem bonito. Vamos riscar ali na volta com 1 centímetro também maior, tá? Risquei ele uma parte, ele tá duplo o tecido e eu dobrei novamente, que ele ficou em 4 partes, né? Porque daí eu já vou tirar dos 2 lados da manga. E vou dobrar novamente ele, ó, pra fazer o outro lado de dentro, porque eu não vou fazer uma costura ali na parte de cima do punho. Também poderia, tá? Daí eu separaria ele. Mas como ali o tecido é mais larguinho, eu vou fazer só uma dobra, que assim eu não preciso fazer aquela costura em cima do meu punho também, tá? Então, só emparelhei ele ali, né, que tinha saído um pouquinho do eixo. E, ó, assim fica duplinho o meu punho. E ele faz aquele transpasso de 3 centímetros só dos nossos botãozinhos, né? Por isso a gente bota sempre aquele tamanho ali de 12 centímetros, aquele punho, que eu acho um tamanho bom para qualquer pessoa, né? Para quem tem o punho mais fininho, pode botar 2 opções de botão para fazer aquele ajuste também, né? Então, ali para aproveitar melhor o nosso tecido, acho que é melhor tirar ali na parte de baixo. A gente vai riscar aquele bolso ali, né? Vou riscar também aquele bolso, eu quero que ele fique exatamente desse tamanho. Então, eu vou riscar ele com 1 centímetro de margem e mais 2 centímetros, 3 centímetros lá em cima para fazer aquela bainhazinha também, tá? Dica dos bolsos, é sempre bolsos quadrados, são mais fáceis que bolsos redondos, né? Ali vocês viram que eu tirei uma camada, porque eu vou cortar só um bolso, porque só vai ter de um lado o bolso, do outro lado não tem. Né? Então, vou cortar somente um. Vou cortar somente ali onde eu risquei, né? Que vai fazer a bainha e depois vai dobrando, fazendo as bainhas toda a circunferência também do meu bolso. Feito isso, gurias, a gente tem que fazer a nossa gola. Para fazer a gola, a gente tem que medir ali a circunferência do pescoço das costas e a circunferência do pescoço da frente também. Da frente, ele tem que fazer com 3 centímetros a mais ali da vista. Eu não vou com todo aquele 7, né? Eu vou pegar bem do centro da minha camisa, mais 3 só, que é do transpasso, porque depois aquilo ali vai dobrar pra dentro, né? Então, eu já tenho um colarinho, esses colarinhos prontos, vocês compram, eles têm soltos, assim, separados, o pé da gola e a gola, ou ele inteiro, tá? A gente vai usar a gola inteira, mas é modelo, tá? Vocês podem escolher ela separada também, pra quem quer fazer outra cor por dentro, né? Mas no meu caso aqui, desse tecido, não faria todo do mesmo tecido, né? Então, já fiz a gola inteirinha também. Então, eu vou usar ela de molde, gurias. Eu medi ali quanto que tinha a parte de baixo da gola e vou fazer ela se encaixar com o mesmo tamanho da minha gola lá da minha camisa. Como a minha gola da camisa era maior que esse tamanho de gola que eu escolhi, eu afastei ele um pouquinho lá na parte da dobra, que eu dobrei o tecido em 2,
afastei ele um pouquinho lá da parte da dobra e ele já compensou o tamanho, tá? Então, vocês podem usar esses colarinhos, tá? Esses colarinhos prontos têm tamanho 38, 40, né? Mas vocês podem reduzir também eles, né? Ou aumentar, que nem a gente fez ali. Então, a gente cortou uma gola, agora a gente tá cortando o outro lado da gola, porque cortou só o lado de fora, agora cortar o lado de dentro, né? Então, vou botar ele na dobra também e vou cortar toda a volta dele, que assim já fica os tecidinhos da minha gola. Eu não vou usar esse colarinho ali, tá, gurias? Porque eu acho ele muito estruturado, né? Como é uma peça mais fininha, eu vou usar essa entretela de malha, também tem lá na Entremalhas pra vocês. Elas têm branco, tem preta, né? Tem entretelas de malhas mais fininha e tem elas mais grossinhas também, tá? Então, vou dobrar o tecido ali, eu dobrei em 2 e vou dobrar ele de novo pra ele ficar em 4 partes, que assim eu já tiro as 2 golas juntas, né? Que é tanto, eu vou entretelar tanto a parte de fora quanto a parte de dentro, tá? Porque como esse tecido é transparente também para ele dar um pouquinho mais de estrutura, mas ele não vai ficar tão estruturado quanto a gente usasse aquele colarinho ali, né? Que daí ele dá mais estrutura ainda, tá? Então, vocês podem também entretelar somente um lado também, se preferir, tá? Então, cortado ali da gola. Agora, eu vou entretelar também os meus punhos, porque o punho ele também, para ele dar uma leve estrutura, tudo que vai casa de botão, gurias, é bom vocês estruturarem com a entretela, porque senão fica mais difícil depois também de vocês fazerem aquelas casas de botão, né? Porque o tecido vai dançar mais, né? Ele muito fininho, acaba ali estragando o nosso tecido, né? Então, por isso a gente vai dobrar o tecido em 2 também e vou só cortar na volta ali, da volta do meu punho, vou tirar dos 2 punhos também, né? Então, ali o meu punho eu fiz somente um retângulo, porque ele vai ser dobrado, né? Então, usei também a mesma entretela de malha, senão vocês podem usar a entretela microponto também, né? Essas entretelas também tem elas preta também, tá? Pra quem quiser fazer com tecido preto, também tem ela pretinha. Também o que a gente precisa entretelar é aquela nossa vista da frente, que eu tô medindo ali quanto que tem aquela minha altura daquela vista, eu vou pegar ela ali pra fazer na parte da entretela também. Então, essa entretela, eu tô emparelhando ela ali na mesa, sempre apoio a tesoura ali na mesa para ele fazer uma linha reta. Vocês podem riscar com o esquadro também, tá? Então, a minha vista da frente estava dobrada, né? Então, eu usei a mesma medida ali, ele dobrado. E vou cortar ele com 6 centímetros de largura, porque depois eu vou cortar no meio e vai ficar 3 para cada lado, né? Porque tem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, eu vou entretelar ele ali, ó. Então, cortado ele todo com 6 centímetros pelo comprimento daquela vista, eu vou abrir ela ali e vou dobrar ela no meio. Assim, eu vou cortando toda ela ao meio, que vai ficar aquela vistinha pronta. Isso porque eu vou fazer com a mesma entretela de malha, tá? Gurias também tem essa tirinha, assim, que a gente faz de camisa, também tem prontas nas lojas de aviamentos, tá? Então, vocês conseguem comprar rolinhos com ele todo cortado exatamente com uns 3 centímetros, tem até às vezes com menos, com 2,5, né? Então, é bom para quem faz muita camisa comprar esses rolinhos para deixarem pronto, né? O meu tinha acabado, então por isso eu tava aproveitando aquela mesma entretela ali, cortando a tirinha, né? A gente, na hora do aperto, a gente corta e se vira mesmo, né? Mas para facilitar, vocês podem comprar aquele rolinho já com aquela tirinha toda com 3 centímetros, que facilita, vocês não precisam ficar cortando ele, né? Que tem que ser bem retinho ali, tá? Então, cortadas as tirinhas, a gente já tem nosso punho, gola, tudo prontinho, ó, gurias, tudo cortadinho. Então, agora a gente vai fazer a nossa parte de passar no ferro. Por quê? Essa parte de colar a nossa entretela, né? Então, sempre no lado avesso do tecido, e a entretela, essa entretela de malha, ela tem um lado mais áspero ali, né? Que é o lado da cola, então ele vai ficar em contato pro nosso tecido. Então, vocês podem, sim, que é uma pergunta que sempre vocês me fazem, né? Vocês podem passar o ferro em cima da entretela, porque se vocês botaram a parte da cola, aquele lado áspero, para baixo pro tecido, né? Senão ele vai grudar no ferro de vocês. Cuidar para ir bem devagarzinho, para ele não criar bolha, né? E não empurrando o ferro de vocês também, né? Eu falo, a gente vai meio que batendo assim o ferro, para ele não empurrar aquela entretela e não ficar sobrando muito, né? Porque como ela é de malha também, ela dá uma esticadinha, né?
mas vocês deixar ela toda bem lisinha. Se ela criar alguma ruguinha, dá pra descolar também ele, né, e colar de novo, porque senão fica aquela ruguinha aparecendo, né, aquela gola que fica sobrando tecido também, né, a gente tem que cuidar pra deixar bem lisinho na parte da gola, né. Então, vocês viram, vou botar sempre todo ele naquela parte da entretela, na parte da gola, passando bem ele no ferro pra ele ficar bem grudadinho, tá. Tem algumas entretelas que não tem aquele lado áspero, mas ela tem um lado brilhoso, tá, gurias? Então, a gente vai usar ou o lado áspero ou o lado brilhoso, tá? Agora, a gente vai colar também na parte do punho, vou botar ali o avesso ali pra cima, né? E eu vou botar avesso com o lado da cola da minha entretela e vou passar ela também, ó. Vou entretelar todo aquele punhozinho ali. Até porque, como ele tem aquela leve transparência, né, daí ele já fica branquinho naquela parte das florzinhas e já dá aquela estrutura também no punho. E pra ficar mais fácil também da gente fazer depois a nossa parte das casas, né, que daí um tecido vai estar mais estruturadinho, facilita ali pra gente, tá? Gurias, vocês têm que cuidar bastante desse tecido no ferro, porque essa parte das flores que é transparente, ela é bem fragilzinha, né? Se vocês botarem o ferro muito quente, ele vai dar uma derretidinha ali naquele tecido, né? Então, vocês têm que cuidar bastante ali na hora de passar o ferro, tá? Então, agora ali, o meu tecido tava direito com direito, à vista da frente. Eu vou dobrando todo ele, marcando 1 centímetro, tá? Todo ele vou usando a fita métrica ali pra marcar 1 centímetro. Essa parte de passar no ferro, ela é trabalhosa mesmo, tá, gurias? Mas é uma peça de alfaiataria, né? A gente fala que é parte de camisa e tudo, né? Então, são peças mais trabalhosas que dão esses detalhes, fazem toda a diferença ali na peça. Então, ali, ó, que pega a partezinha transparente da florzinha, vocês cuidem na hora de passar, para não passar com o ferro ali muito quente, não ficar muito tempo com ele em cima, para ele não derreter aquela partezinha ali também, tá? Porque aquela partezinha é mais frágil ali do tecido. Então, vou seguir dobrando todo ele 1 centímetro. E eu vou vir com aquela parte da entretela que a gente tinha cortado, aqueles 3 centímetros de entretela. Eu vou botar ele bem naquela marquinha que eu fiz daquele 1 centímetro. Então, lembrando sempre que é aquele lado poroso ou brilhoso da entretela. Vou afastar ele ali, né? Aquela dobrinha que eu fiz de 1 centímetro. E vou colar aquela entretela bem naquele vinquinho que eu fiz agora, tá? Colei toda aquela minha entretela, tem que ir devagarzinho, ó, cuidar naquela partezinha ali do transparente, porque ele gruda de tão fininho, né? Que ele dá uma derretidinha ali no tecido. Então tem que cuidar para ele bem fragilzinho. Vou continuar colando aquela entretela até o final, aqueles 3 centímetros, né? Pra depois eu redobrar ele de novo, pra ele ficar todo limpinho, aquela parte da minha vista. Aquela vista também a gente pode cortar uma vista separada e depois aplicar, né? Mas eu acho que assim fica também um modelo mais fácil primeiro para vocês aprenderem essa vista de camisa. E depois a gente faz só a costurinha dele ali, né? Quando a gente faz ela separada, acho que às vezes dá um nozinho ali na cabeça da gente, né? De fazer essa parte do recortezinho dela separado. Então, eu acho que ela inteira, ela já fica todo limpinha, a gente dobrando, redobrando aqueles 3 centímetros ali, pra costurar depois bem na beiradinha daquele tecido ali, que daí ele não vai se erguer ali, né? E já fica fazendo aquele pesponto pelo lado de fora ali da nossa camisa, dando aquela nossa vista da frente ficando prontinha, tá? Sempre o segredo que a gente fala, né? O segredo é de uma peça, é ela ficar bem passada. Então, a gente tem que ter calma nessa parte de passar o ferro, né? Ali você sempre me pergunta também sobre o ferro, né, gurias? Eu gosto bastante desse modelo de ferro. Esse modelo de ferro aí é da Cadence. Eu já tive outros modelos também de ferro. E esse, inclusive, já comprei mais de um deles, né? Porque na época da confecção a gente usava muito, né? Então, ele, na época da confecção, não durava 1 ano um ferro desse, né? Porque a gente usava bastante. Agora, com os cursos, a gente não usa tanto, assim, né? Então, ele acaba durando bastante. Eu gosto dele porque ele sai bastante vapor também. E ele é um ferro leve, que eu acho que isso é muito importante, né? Porque senão fica muito pesado ali, porque essas partes que a gente tem que fazer bastante ali no ferro, né? Deixa ele muito pesado. Então, feito isso ali, gurias, agora a gente vai continuar no outro lado da camisa também. Cuidem para elas fazerem par, né? Quando vocês vão dobrar aquele 1 centímetro, ele tá dobrando ali pro lado avesso do nosso tecido. Vocês viram que eu virei ali, né? Para ele continuar no mesmo sentido ali, dobrando aquele 1 centímetro. Então,
quando vocês forem, por isso é bom sempre marcar bem o avesso do nosso tecido pra gente saber ali que esse tecido é muito parecido, né? Então vocês podem fazer um risquinho com giz ali pra saber bem a marquinha do avesso daquele tecido também, tá? Então, feita aquela marcação de 1 centímetro, a gente vai afastando ele, encaixando aquela faixa, né, que a gente cortou dos 3 centímetros, bem naquela marquinha ali. Encaixada aquela marquinha ali dos 3 centímetros todo ele, vamos dobrar novamente para ele formar aquela vista. Para marcar aquela vista, vocês podem agora dobrar bem do ladinho da entretela, né? Mas eu gosto, por mais que a gente mediu a entretela tudo, ir marcando com a fita métrica para ficar aqueles 3 centímetros bem certinho, tá? Porque é milimétrico, né, gurias? A gente fala. Eu tenho que ficar todo ele bem certinho ali para facilitar na hora da costura. Só chegar lá e passa uma costura reta, usando sempre, claro, nossas guias lá na hora da costura, né? Mas uma peça ali bem passada, todo ele marcadinho, bem certinho, né? Facilita lá na hora de costurar, tá? Por isso que nas fábricas, gurias, ali, claro, a gente tá fazendo todo o processo, né? Mas nas fábricas tem uma somente a passadeira, né? Tá em fábricas menores, né? Tem a costureira, tem aqui para limpar e tem a passadeira também. Então, é feito o corte, tudo, daí a passadeira deixa tudo prontinho para a pessoa pegar ali aquela parte e só seguir costurando, né? E depois tem uma outra pessoa para fazer a limpeza ali da peça e também fazer o controle de qualidade, né? Isso, claro, todo depende do tamanho da confecção de cada pessoa, né? Essa é uma confecção, uma intermediária, né? Senão é a pessoa mesmo que faz tudo ali, uma costureira já faz toda essa parte, né? Feito tudo isso do ferro, agora a gente vai passar o overlock na volta desse tecido, porque ele desfia, né? Ali naquela parte da lateral, na aberturinha, a gente não vai precisar passar, porque a gente vai fazer bainha vira e revira. Então, eu vou começar a partir daquele L ali até lá em cima, passando a minha overlock, tá? Aquele L, ele é mais chatinho de fazer, tá, gurias? Então, vocês esticam bem ele pra fazer aquela partezinha, né? Se não deu de um lado, também vocês podem inverter e fazer ele ao contrário, tá? Porque aquele tecido é bem fininho ali, ele desfia, né? Então, cuidado com qualquer coisa, vocês podem cortar aqueles fiapinhos ali, né? E passar novamente, tá? Feito aquela lateral ali, vamos passar na parte da cava, dos ombros também. Decote não precisa porque vai ficar embutido lá, né? E a parte de baixo também a gente vai fazer bem vira e revira, então não precisa, tá? Então, vou fazer a minha outra lateral do meu corpo também, sempre começando daquele Lzinho. Vou fazer a minha cava da frente e já passo o overlock ali também na parte dos ombros. A overlock já estava enfiadinha com a linha branca, né? A gente fala que é o dia de sorte, né? Já estava com a linha da cor que a gente ia precisar. Mas se não, vocês podem cortar a linha rente ao rolo, né? Dar um nozinho para ir puxando aquela linha ali. Hoje eu tô usando aqui uma overlock 3 fios, né? Aquelas verdinhas. Elas são ótimas também, tá? Para quem sempre me pergunta. Mas eu tenho a overlock 4 fios também, que é uma opção também para vocês, tá? Ali na partezinha do bolso, tá, gurias? Vocês vão passar o overlock toda a volta dele, né? Sempre saindo fora em cada canto para ele formar bem aqueles biquinhos, tá? Então, na parte das costas, eu vou começar ali pelos ombros, passando o overlock. Tudo isso a gente tá passando overlock para ele não desfiar, tá? Porque se desfia, tá, gurias? É com algodão. Então, passa na parte das cavas também e na lateral do corpo fazendo aquele Lzinho ali, né? Mas não vai chegar a descer ali embaixo naquela parte da abertura, somente fazendo aquele Lzinho. Então, sempre quando tem a curva, estica para fazer aquela curvinha ali, né? Para ficar mais fácil também ali para vocês, tá? E vou fazer na outra lateral do corpo também. Na cava também do outro lado, né? Tudo para ele não desfiar. Quem não tem overlock pode fazer um zigue-zague, porém dá mais trabalho, né, gurias? Vale a pena o investimento de uma overlock, às vezes vocês conseguem usada também, né? E hoje em dia vocês conseguem comprar aí pela internet e até parcelar, né? Que eu acho que facilita muito, né? Porque essa parte da manga também a gente vai passar overlock toda a volta, tá, gurias? Nas laterais, na cava e na outra lateral. Somente não vão passar naquela parte de baixo lá, porque vai ficar embutida lá no meu punho, né? Então daí ela não precisa, nem aquela aberturinha, tá? Na outra manga vão fazer a mesma coisa. Então, essas overlock vale a pena vocês adquirirem, porque imagina, na máquina reta a gente passa o zigue-zague, às vezes tem que passar de 2 a 3 vezes aquele zigue-zague ali, né? E depois vir cortando os fiapinhos, enquanto no overlock, ó, ela já vai fazendo o acabamento ali, cortando aqueles fiapinhos, né? E já faz bem rapidinho, tá?
E assim finalizamos essa primeira parte da live, onde eu expliquei sobre a escolha do tecido, sobre a nossa parte do molde, do corte e já iniciamos a costura na overlock. Na próxima live vamos fazer a parte da máquina reta, onde vamos concluir essa peça. Então fica o convite para vocês para ver essa peça finalizada. Vou deixar o link aqui embaixo da próxima live. E vou deixar aqui embaixo também um link para vocês adquirirem esses e outros tecidos lá na Entre Malhas que eles têm disponíveis, né? O tecido Devorei e outras opções de tecidos que vocês têm também para a escolha da peça de vocês. Vou deixar aqui embaixo também o link da nossa comunidade da costura, onde lá eu explico detalhadamente cada processo de como faz um detalhe numa peça, né? Então aqui mais um curso avançado, né? Para vocês, para quem já tem aquela base, para a gente pegar mais diquinhas, dar de ideias também para vocês, né? Mas lá tem passo a passo para quem nunca costurou, para quem nunca fez parte de molde, né? Tem a nossa receita do bolo, a gente fala. Então lá vocês aprendem a fazer peças miniaturas, que vai aprender a botar zíper comum, invisível, fazer bolsos aplicados, bolsos laterais, bolsos embutidos, que nem a gente usou hoje aqui o bolso aplicado. Vamos fazer também parte de montagem de peça, né? Tipos de bainha, vai aprender a parte da modelagem, como fazer as medidas do corpo ali da pessoa e criar aquela base ali no papel, como uma receita de bolo, e já aprende as alterações também, como hoje a gente alterou aqui para o modelo de camisa. Lá também tem aulas gravadas com moldes disponíveis para vocês baixarem, então se eu estou fazendo um vestido lá, o passo a passo de como vocês fazem aquele vestido, e também tem os moldes para vocês baixarem do PP ao GG daquele mesmo modelo. Na próxima aula, então, vamos concluir esse modelo. Até a próxima. Tchau!